Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Vocação de Levi. Depois disso, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguiu. Refeição com os pecadores na casa de Levi. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. Depois da cura do paralítico, fala da conversão do publicano, dizendo: Depois disso, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria de impostos. Esse é Mateus, que também era chamado Levi. São Beda. Lucas e Marcos, querendo honrar o evangelista, silenciam a respeito de seu nome vulgar. Mateus, no princípio do seu evangelho, acusa-se a si mesmo, se chama Mateus e publicano, para que ninguém desespere da sua salvação por causa da enormidade dos seus pecados, uma vez que ele, tendo sido publicano, se tornou apóstolo. São Cirilo. Levi era, pois, publicano, um homem avaro, desenfreado quanto a coisas supérfluas, cobiçoso das coisas alheias. Este é, com efeito, o ofício dos publicanos, mas é arrancado da oficina da malícia pelo chamado de Cristo, por isso segue. E disse-lhe: Segue-me. Santo Ambrósio. Ordena-lhe que o siga, não com o movimento do corpo, mas com o afeto da alma. Assim, chamado pela palavra, deixa as suas coisas aquele que antes tomava as alheias. Por isso segue. E levantando-se, ele deixou tudo e o seguiu. São João Crisóstomo. Nisso pode-se ver o poder daquele que chama e a obediência daquele que é chamado. Não resistiu, nem sequer hesitou, mas obedeceu prontamente. Não quis voltar para sua casa para contar à sua família o que acontecera, do mesmo modo que os pescadores. São Basílio. Não apenas abandonou a arrecadação das contribuições, mas também menosprezou os perigos que lhe podiam advir, tanto para si como para sua família, por não prestar devidamente as contas da arrecadação. Teofilacto Diócrida. E assim Cristo recebeu o tributo devido daquele que cobrava tributos dos que passavam, não seu dinheiro, mas a sua companhia integral. São João Crisóstomo. O Senhor honrou a Levi, aceitando imediatamente o convite feito por este, o que atestava sua confiança nele. Por isso segue. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa. Não esteve apenas com ele, mas havia muitas outras pessoas. Por isso segue. Concorreu grande número de publicanos e doutros que estavam à mesa com eles. Os publicanos
tinham vindo à casa de Levi para ver seu companheiro e a um homem da sua mesma classe. Mas Levi, gloriando-se da presença de Jesus Cristo, convidou-lhes todos para comer. Jesus empregava todo gênero de meios para obter a salvação dos homens. Não somente debatia e curava as enfermidades, mas também repreendia os invejosos. Mesmo quando estava comendo, corrigia os erros dos outros, ensinando-nos assim que qualquer ocupação e qualquer tempo pode nos ser útil. Nem evitou a sociedade dos publicanos pela utilidade que seguiria, como um médico que não poderia curar a doença a não ser tocando na chaga. Santo Ambrósio. O simples fato de Nosso Senhor ter comido ao lado dos pecadores nos autoriza a aceitar os convites dos gentios. São João Crisóstomo. Contudo, o Senhor foi arguído pelos fariseus, que tinham inveja e queriam separar os discípulos de Cristo. Por isso segue. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: Por que comeis e bebeis com os publicanos e com os pecadores? Santo Ambrósio. Essa é a voz da serpente. A serpente foi a primeira a pronunciar essa voz, dizendo a Eva: Então, Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Desse modo, disseminam o veneno do seu pai. Santo Agostinho. Parece que Lucas relatou isso diferentemente dos demais evangelistas, porque não diz que a repreensão por comer com os publicanos foi dirigida ao Senhor, mas aos discípulos, de modo que a acusação poderia ser dirigida tanto a Cristo como a seus discípulos, porque todos comiam com os publicanos e com os pecadores, mas que é especialmente dirigida ao Senhor, a quem imitavam seguindo-o em tudo. É uma mesma sentença que é melhor indicada quando, permanecendo a verdade, variam as palavras. São João Crisóstomo. O próprio Senhor virou o argumento contra eles, manifestando que não era pecado tratar com os pecadores, mas estava de acordo com a sua misericórdia. Segue. Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Com isso, adverte que eles também estão doentes e demonstra que pertencem ao número dos paralíticos, mas que ele é o verdadeiro médico. Prossegue. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. São Gregório de Nissa. É como se dissesse: Não odeio os pecadores, porque somente vim para o seu bem, não para que continuem pecando, mas para que se convertam e se tornem bons. Santo Agostinho. Por isso acrescentou a penitência, como que para explicar melhor a frase, a fim de que não se pensasse que amava os pecadores porque pecavam. Já tinha dado a entender a semelhança com a doença, que é o que queria dizer o Senhor, chamando os pecadores como o médico chama os doentes, isto é, para curá-los dos seus pecados como de uma doença. Santo Ambrósio. Mas, como ama o Senhor a justiça, e como Davi jamais viu um injusto abandonado, se o justo é abandonado e o pecador é chamado? Deve-se entender que chama justos aqui os que presumem da lei e não buscam a graça do Evangelho. Ninguém é justificado pela lei, mas os homens são redimidos pela graça. Portanto, não chama aqueles que se consideram justos, porque os usurpadores da justiça não são chamados à graça. Pois, se a graça vem da penitência, o que rechaça a penitência abdica da graça. São Beda. Chama pecadores aqueles que, reconhecendo as suas más ações e não acreditando que pudessem ser salvos por meio da lei, se submetem à graça de Jesus, arrependendo-se. São João Crisóstomo. Chama-os justos ironicamente, como quando diz: Eis que Adão se tornou como um de nós. Que não havia um único justo sobre a terra, demonstra-o São Paulo, dizendo: Todos pecaram e estão privados da graça de Deus. São Gregório de Nissa. Ou diz que não tem necessidade de médico os sãos e os justos, isto é, os anjos, mas aqueles que agem mal e são pecadores, isto é, nós, homens, porque adquirimos a doença do pecado que o céu desconhece.
São Beda. Pela vocação de Mateus, representa-se a fé dos gentios, que antes cobiçavam as coisas mundanas e agora alimentam o corpo de Cristo com uma devoção cheia de zelo. Teofilacto Diócrida. O publicano é o que serve o príncipe deste mundo e paga tributo à carne, os manjares se é guloso, o prazer se é adúltero, e assim por diante. Quando o Senhor o viu sentado no banco da arrecadação, isto é, não se dirigindo a coisas piores, ele o chama para que se afastasse do mal, seguisse a Jesus e o recebesse na casa da sua alma. Santo Ambrósio. Quem recebe a Cristo em sua alma experimenta toda a classe de complacência. Assim, o Senhor entra e descansa em seus afetos, mas logo levanta a inveja dos maus e se representa a pena eterna. Quando os justos comerem no reino dos céus, os infiéis sofrerão a punição do jejum. São Beda. Aqui é representada também a inveja dos judeus, que tanto se ressentem por causa da salvação dos gentios. Santo Ambrósio. Dá também a conhecer aí a diferença que há entre os seguidores da lei e os seguidores da graça. Aqueles sofrerão a fome eterna do Espírito, enquanto os que receberam o Verbo no mais íntimo das suas almas, renovados pela abundância do alimento celestial e da fonte divina, não podem mais ter fome nem sede. Por isso, murmuravam aqueles cujo espírito estava privado de todo o alimento. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Christus,